Boa noite, igreja. Boa noite. Boa noite, igreja também que está em seus lares, neste momento, adorando juntamente conosco, louvando ao nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, a quem temos a honra e o privilégio de adorar. Então, que nessa noite você possa sentir-se abraçado por esse Deus amoroso, misericordioso, que nos dá esperança e alegria de servirmos a Ele. É maravilhoso confiarmos num Deus presente, num Deus vivo, que pode todas as coisas. Que o nosso Deus continue a falar aos nossos corações, como tem falado no decorrer deste dia. Na palavra do nosso Deus, um texto bastante conhecido de todos nós, bastante decorado por todos nós, aqueles também que às vezes não fazem parte de uma congregação, de uma igreja, já sabem este versículo de cor. Um versículo tão valoroso, que desvenda todo o amor do nosso Deus para conosco, que é João 3,16. Se você puder, fale conosco. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um dos versículos que tem preenchido de forma diferente o meu coração nesses últimos dias, porque quando fala que para que todo aquele que nele crê não pereça, nós vemos nesses dias de tanto sofrimento, de tanta angústia, mas sabemos e temos a esperança no nosso Deus. Nosso Deus, Ele pode todas as coisas, Ele faz todas as coisas, e não há maior prova do amor do nosso Deus a ter enviado o seu único Filho. E é maravilhoso saber que este motivo não é um motivo de tristeza, mas um motivo de nos alegrarmos diante do Senhor, porque ao terceiro dia o nosso Rei Jesus ressuscitou. Então nós vamos adorá-lo, vamos declarar louvores a Ele, e antes vamos declarar a Deus em oração a gratidão que temos por estarmos reunidos aqui no nome do Senhor. Pai Santo, Deus querido, Deus Todo-Poderoso, obrigada, Senhor Jesus, pelo que o Senhor já tem falado aos nossos corações. Obrigada, Pai, porque sentimos que o Senhor sempre está conosco. Sabemos, ó Pai, que podemos confiar em Ti e damos graças e glórias ao Teu santo nome, porque desde a história desse grande dia, o Seu amor se revelou a nós. E nós declaramos, ó Pai, que esse dia foi um dia feliz, porque o Senhor ressuscitou e nos trouxe esperança até os dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor, e que a Tua mensagem, a Tua palavra unicamente possa encher os nossos corações de alegria, esperança e reconhecer o Seu grande amor em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Você pode colocar-se de pé para juntos alegremente adorarmos ao santo nome do nosso Deus. Dia feliz. Sorry.
Nosso Senhor Deus é o alvo da sua vida? Que possamos realmente pensar sobre isso. Pensar que o nosso Deus, Ele deve ser o nosso rumo, a nossa direção todos os dias das nossas vidas. Vamos declarar isso aí. Neste momento em que vamos também dedicar os nossos bens e as nossas vidas ao Senhor, enquanto declaramos que estamos aqui, tão sedentos do Senhor, nós vamos dedicar nossos bens e coloque diante do Senhor Deus a sua vida, o seu pedido, o seu sentimento de gratidão enquanto declaramos este louvor ao nosso Deus Altíssimo. Enche este lugar.
ama. O teu amor é
Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, Ele realmente nos ama. Deus nos ama, nos amou de uma maneira indescritível, incompreensível. A Bíblia diz que nos amou de tal maneira. É um amor tão sublime, um amor tão alto, mas é um amor acessível. Na mesma medida que é grande e indescritível o amor de Deus, ele é simplesmente experimental. Nós podemos experimentar, usufruir do amor de Deus. Eu quero convidar você a que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Nós estaremos lendo o verso 11 ao verso 19. Lucas 17, de 11 a 19. O tema da mensagem dessa noite é: toda esperança em Jesus para todas as coisas. Toda esperança em Jesus para todas as coisas. E antes da gente ler esse texto, você não precisa abrir a sua Bíblia. A título de introdução, eu quero ler o versículo 19 do capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes, ou em outras traduções, os mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se aplica somente para as questões desta vida, nós somos os seres humanos mais miseráveis que existem. E como não usufruir, como não experimentar o amor de um Deus tão maravilhoso, que não ultrapasse essa existência? Como não esperar pelo gozo, pelo usufruto desse amor, para além dessa experiência, dessa dimensão de vida que nós temos aqui em nosso planeta? Há uma realidade, há uma dimensão completamente mais sublime e eterna que nos aguarda depois da morte. E experimentar esse amor, ser alvo desse amor, implica também ter a esperança de usufruir de maneira mais plena, mais sublime desse amor. E então, vamos ler Lucas 17, de 11 a 19, que vai confirmar como o ser humano, ele pode sim esperar em Cristo apenas por questões, por demandas materiais. E nem sempre colocar em Jesus toda a esperança para todas as coisas, para toda a vida. E qual é o risco que isso traz para mim e para você? Se nós esperamos, se nós buscamos a Jesus, se nós depositamos a nossa esperança nele apenas para as questões dessa vida. Diz assim, Lucas 17, de 11 a 19: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-lo, Jesus disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados?
onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Irmãos, eu já preguei esse texto aqui na igreja várias vezes. No culto de oração, então, nas quartas-feiras, ele já serviu de base para muitas explanações, muitas meditações. Já preguei ele várias vezes em culto de gratidão, aqui na igreja, fora da igreja. No ano passado, eu fiz uma exposição desse texto, finalzinho do ano passado, com o tema 10 atitudes diante da pandemia. Então, nós já conhecemos esse texto, nós já exploramos esse texto de maneira bem profunda. E nessa noite eu não quero me deter a essa visão mais teológica, a essa visão mais profunda do texto, porque nós já tivemos essa oportunidade aqui. Mas eu quero justamente falar com você sobre esperança. Sobre pôr toda a nossa esperança em Jesus para todas as coisas da vida. Nós precisamos colocar a nossa esperança em Jesus para todas as coisas da vida. Por quê? Porque nós tínhamos aqui 10 leprosos. Mas não existiam apenas 10 leprosos nos tempos de Jesus. Existiam vários leprosos. Jesus curou muitos leprosos, mas Jesus não curou todos os leprosos. E a resposta para essa pergunta são as mais variadas possíveis, porque ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque na sua condição humana ele estava limitado, sim, a manifestar o seu poder, ou a distância da sua voz, ou a distância do seu toque, do seu braço. Ou porque muitos leprosos ouviram falar de Jesus, mas achavam que Jesus era apenas mais um. Não acreditavam que ele tinha o poder para fazer isso. Achavam que as curas de outros leprosos não eram verdadeiras. Ou era coisa do destino, era sorte. Não tinha a ver com fé nesse tal de Jesus de Nazaré. E nós vemos aqui particularmente que desses 10 leprosos, apenas um recebeu ou colocou a sua esperança em Cristo para além daquela sua demanda física. E o texto deixa claro que a expectativa de Jesus era que os 10 voltassem e reconhecessem a autoridade de Jesus para as suas vidas, ou buscassem em Jesus, ou esperassem em Jesus para além daquela questão material, que era uma questão muito complexa, difícil. E a situação de um leproso nos dias de Jesus é mais ou menos a situação que nós vivemos hoje quando chegou essa pandemia. Nós fomos pegos de surpresa e ela mudou, virou a nossa vida de cabeça para baixo. Uns mais, outros menos, mas todos fomos e continuamos sendo afetados por ela. Queríamos que o ano de 2020 passasse logo, acreditávamos que 2021 seria melhor, e não está sendo. Ela ainda nos afeta, ela ainda nos alcança, ela ainda nos fere. Nós ainda estamos à mercê das suas consequências, sejam aquelas diretas que sofremos por causa dela mesma, do fator biológico, ou sejam aquelas de tabela, que dependem de outras pessoas, que dependem de outras instâncias, que dependem de outras figuras que deveriam ter uma atitude e não têm. As pessoas não acordavam de manhã e elas estavam leprosas. As pessoas
pessoas não nasciam leprosas. Isso não era uma doença congênita. Era uma coisa que se pegava no ar. Era uma coisa que se pegava quando você encostava numa superfície contaminada. E no tempo de Jesus, a lepra, ela não tinha cura. Não, os tratamentos, eles eram todos paliativos. Não se tinha o conhecimento que se tem hoje da doença, que é curável, que é tratável. Até na década de 50 aqui no Brasil, o tratamento com os leprosos era desumano. Espalharam-se pelo país os leprosários. E as pessoas eram jogadas lá e eram esquecidas lá. A lepra sempre foi uma doença de cunho social muito difícil de se lidar. Então tente imaginar uma pessoa saudável, uma pessoa vivendo bem, uma pessoa indo em busca dos seus objetivos, vivendo a vida de maneira honesta, de maneira digna, nas suas condições, com a sua família, com a sua comunidade. E de repente ela tem que ser expulsa do seu convívio social, ser banida do seu convívio social. Era muito difícil para uma pessoa nos tempos de Jesus enfrentar essa doença. Então nós precisamos sim pôr toda a nossa esperança em Cristo para todas as coisas, porque nem sempre as coisas no âmbito material elas vão mudar, elas vão melhorar, ou elas irão realmente acontecer como nós queremos. Mas quando toda a nossa esperança é depositada em Jesus para todas as coisas, aí sim, há uma mudança, há uma transformação na nossa vida que a gente não experimenta em nenhum outro lugar. Não há nenhuma outra fonte que nos afete de maneira tão extraordinária e maravilhosa quanto Jesus, quando nós colocamos nele, somente nele, toda a nossa esperança para todas as coisas. O que eu queria destacar aqui nesse texto, nessa noite, é o que está escrito aqui logo no comecinho do versículo 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. A expressão exata aqui desse versículo é que Jesus não passava nem por Samaria e nem pela Galileia, mas uma estrada que estava exatamente entre essas duas regiões. E um caminho desconhecido. Até hoje, os historiadores, os arqueólogos, os teólogos não sabem afirmar, os comentaristas bíblicos não conseguem, de maneira assertiva, dizer exatamente aonde esse milagre aconteceu. Aonde estavam esses 10 leprosos? Só diz que no caminho entre Samaria e a Galileia, indo para Jerusalém, Jesus chega numa aldeia. E nessa aldeia, 10 leprosos se deparam com ele. No caminho mais desconhecido, aqueles homens, eles já conheciam Jesus. Aqueles 10 homens já haviam ouvido falar de Jesus. Eles já sabiam da fama de Jesus. Eles sabiam quem Jesus era, o que Jesus estava fazendo. Já haviam passado-se alguns anos do ministério de Jesus. Então Jesus estava bem conhecido. E não é Jesus que vê esses 10 leprosos. São esses leprosos que veem Jesus ali na cidade deles. Ali na região em que eles estavam. Obrigado, amigo. E é nessa hora
É nesse momento que a desesperança, que o desespero, que a insolubilidade se depara com a esperança e com a solução. Aqueles homens achavam que eles iam morrer leprosos. Mas Jesus foi por um caminho, por um lugar aonde quase ninguém usava. Jesus, exatamente naquela oportunidade, se colocou numa condição em que aqueles homens puderam avistá-lo. E está aqui a grande lição para a nossa realidade hoje. Jesus estava limitado no seu tempo, no seu ministério terreno, pela sua humanidade. Mas hoje não. Sabe qual foi a última promessa que Jesus fez aos seus discípulos? A última promessa? Eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não diz eu estarei. Ele estava indo embora, ele estava partindo para o céu. Era o 40º dia após a sua ressurreição. E as últimas palavras que Jesus disse para os seus discípulos, para aqueles que continuaram colocando toda a esperança nele para todas as coisas da vida, ele disse: eu estou com vocês, eu permaneço com vocês todos os dias. Então, nós usufruímos, nós somos abençoados com a onipresença de Jesus. O mesmo Jesus que está nessa igreja aqui hoje, ele está presente aqui, comigo e com você. E ele é real, a presença dele é real, o poder dele é real, a graça dele é real, a palavra dele é real. O mesmo Jesus está lá na China, onde é proibido ser cristão, dentro de uma gruta, no subterrâneo, numa casa abandonada, apagada, no silêncio, no medo, no temor daquela igreja ser descoberta, agindo com poder, como estava nesse dia aqui. Então Jesus morreu e ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele se colocou numa condição na história humana, na realidade humana, no tempo humano, em que ele está presente ao mesmo tempo para todos nós. E esse Jesus que nós lemos aqui, que estava num lugar onde ninguém estaria, para ir para Jerusalém, só ele está num lugar hoje onde ninguém pode chegar, mas que está bem próximo de mim e de você. Está próximo de você que está em casa ou está aqui com a gente. Está próximo daquela pessoa que vai assistir a transmissão desse culto amanhã, com o mesmo poder, a mesma graça. Então Jesus, quando ele vem a esse mundo, ele se colocou naquela condição em que qualquer ser humano poderia ter acesso a ele. Alguns tiveram a oportunidade de tocá-lo, outros nem sequer se sentiram dignos de recebê-lo em sua casa, porque acreditavam que havia tamanho poder e autoridade na sua palavra, que bastava ele dizer: está curado e pronto. Esse Jesus está aqui hoje, entre a minha e a sua vida, entre a minha e a sua realidade, entre essa realidade pandêmica que há no mundo, paralela a toda injustiça, a toda maldade, a toda corrupção, a toda mentira e a toda desgraça que sempre aconteceu
E agora está acontecendo de uma maneira muito mais intensa. Ele está entre essas realidades, mas não está distante de mim e de você. Por isso que eu e você, nós precisamos colocar toda a nossa esperança em Jesus para todas as coisas. Ainda que nem tudo aconteça do jeito que a gente espera. Sabe por quê? Porque nem para Jesus acontecia. Ora, se nem para Jesus as coisas aconteciam como Ele queria, por que eu e você vamos reclamar? Não é o que Jesus diz aqui? Eu queria que voltassem 10. Voltaram quantas? Voltaram 1. Apenas 1. E um samaritano. Acredita-se que os outros 9 eram judeus. Os judeus não falavam com os samaritanos, não se relacionavam com os samaritanos. Quando um judeu saía do sul da Palestina para ir para o norte, ele pegava o caminho mais longo. E quando ele voltava, a mesma coisa, porque no meio estava Samaria. Tamanha era a rixa e o preconceito entre esses dois povos ali. Mas a lepra colocou todos eles na mesma condição. E olha, tem uma lepra que acomete todo ser humano, que não é a lepra da pele, que não atua nos músculos, nos tendões, nos ossos. Ela atua na alma. Essa lepra a Bíblia chama de pecado. E não importa se a gente sabe muita coisa da vida, não importa qual é o nosso grau de instrução, não importa se a gente é da igreja ou se a gente não é da igreja, não importa se a gente faz ou se a gente não faz. O pecado nos colocou na mesma condição diante de Deus, porque só Deus está ausente do pecado. Ele é santo. Diante de Deus nós somos todos iguais. Por isso todos nós precisamos de Jesus. E quem um dia já depositou sua esperança em Jesus de verdade, e hoje é um filho de Deus, é uma filha de Deus, lavado e remido, lavada e remida no sangue de Jesus, descobriu que a gente precisa dele todo dia. Não só naquele dia que a gente levantou a mão numa igreja, não só naquele dia que nós fizemos a oração lá no nosso trabalho, ou lá na nossa rua, quando um colega da igreja falou de Jesus para nós, pregou o evangelho para nós, e nós aceitamos Jesus naquele dia como nosso Salvador. Quando nós conhecemos a Cristo pela sua palavra, descobrimos que o quê? Sem Ele nós não podemos fazer. Ele disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Tem texto mais claro do que isso? O que significa quando Jesus disse: sem mim nada podeis fazer? O que ele disse? Não tem o que ser explicado, não tem como se aprofundar nisso. A simplicidade é a profundidade. Eu preciso de Jesus, e é por isso que eu e você precisamos depositar toda a nossa confiança em Jesus para todas as coisas da vida, para todos os momentos da vida. E Jesus fez o mais difícil, que foi se colocar na posição, na condição em que Ele está acessível a cada um de nós. Diz o texto que os leprosos gritaram de longe, mas gritaram de uma distância que Jesus podia ouvir. Jesus precisou tocá-los? Não. Da onde Jesus estava, Jesus falou: olha, vão até o sacerdote.
E assim que eles obedeceram à ordem de Cristo, ao longo do caminho, eles perceberam que a cura aconteceu. A cura foi um processo, não foi uma cura imediata. Ela foi acontecendo na medida que aqueles 10 homens caminhavam na direção da orientação da palavra de Jesus. Só que é um divisor de águas aqui. 9 desses 10 homens tiveram fé e esperança em Jesus apenas para o seu problema físico, apenas para a sua demanda material. E a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus em Cristo e o poder de Deus em Cristo lhes abençoou. Mas um deles depositou fé em Jesus, depositou esperança em Jesus, não apenas para a sua questão física e social. Sabe qual era o maior sonho de um leproso? Era ele poder se apresentar diante de um sacerdote, e o sacerdote olhar para ele e falar assim: ó, você está limpo, você está curado, você pode voltar para a sua casa, você pode voltar para a sua família, você pode voltar para a sua vida. E aquele homem abre mão disso tudo. E ele volta para Jesus. Ele vai aonde Jesus manda, mas ele volta para Jesus antes. E é isso que nós temos de fazer. É isso que nós temos de seguir. Nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer, ou do jeito que a gente espera. Mas se toda a minha esperança está em Jesus, para todas as coisas, não são as circunstâncias que definem, não é a realidade que vai se mostrando à minha volta, se apresentando na minha vida, que define a minha vida. É a minha esperança naquele que pode todas as coisas, naquele que está acessível, naquele a quem eu posso recorrer, não importa onde eu esteja, não importa o quão distante eu esteja, ou seja, obrigado a estar. Quando eu clamo a Ele, Ele me dá a condição de chegar perto. Aqueles 9 leprosos conheceram Jesus de longe, clamaram Jesus de longe, depositaram fé e esperança em Cristo de longe, para a cura da sua doença física. E eles continuaram longe de Jesus. E é o que acontece quando nós depositamos as nossas esperanças mais nas bênçãos de Jesus do que no próprio Jesus. Quando o que nos impulsiona até Ele são apenas nossas demandas, nossas queixas, nossos dissabores materiais. O texto que eu li primeiro, lá de 1 Coríntios 15, diz que é miserável aquele que busca apenas Jesus para as coisas da vida. Aquele que deposita a esperança em Jesus somente para as coisas da vida. Não é errado esperar em Cristo, buscar em Cristo satisfação, realização, bênçãos materiais. Errado é buscar apenas estas coisas. É querer a Cristo apenas aonde a gente acredita que está acontecendo uma chuva de milagres, uma explosão de milagres. E a gente só querer a vida boa material, esquecendo-se que essa vida é passageira. Qualquer sofrimento, qualquer perda
qualquer dificuldade, qualquer tribulação, qualquer angústia, tem o seu tempo de validade determinado, tem o seu prazo de validade determinado. Agora a sua alma é eterna. A sua alma é eterna. E nós precisamos confiar em Jesus para também para as coisas além desta vida. Mesmo quando as coisas nesta vida não estejam bem. Nós precisamos continuar colocando toda a nossa esperança nele. Porque sempre que fazemos isso, nós sempre estaremos na sua presença. Dos 10 leprosos, esse foi o único que chegou perto de Jesus. Eles conheceram Jesus de longe, porque é isso que o pecado faz conosco e Deus, nos separa de Deus. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram, estão separados, distanciados da glória de Deus. Nascemos separados de Deus. Quando ouvimos falar de Cristo, quando percebemos a Cristo, Ele está longe de nós. Mas a sua maior obra não é nos abençoar materialmente. O supremo milagre, o sublime milagre, é aquilo que Jesus pode fazer na nossa alma. É a cura que Jesus pode fazer no nosso espírito. Porque estas coisas são eternas. E quando depositamos nossa esperança em Jesus, toda a nossa esperança em Jesus, para todas as coisas na vida, nós saímos da condição de longe e recebemos o direito da condição de perto, de estarmos prostrados, de estarmos diante dele, escondidos debaixo das suas asas, tendo ele como nosso refúgio verdadeiro, tendo ele como nosso pastor, tendo ele como nosso escudo, a nossa sombra, a nossa direita, tendo-o ao longo do dia, mas também tendo-o à noite, porque ele não dorme. Ele vigia sobre nós. Ele é o nosso vigia, ele é a nossa torre de vigia, ele é a nossa cidade de refúgio. E Cristo sempre estará perto, em qualquer realidade, quando nós colocamos toda a nossa esperança em Jesus para todas as coisas. Talvez o que esteja faltando para a maioria das pessoas depois de um ano de pandemia, elas entenderem que elas precisam de Cristo muito mais hoje, muito mais esse ano do que no ano passado. Que elas precisam de Jesus muito mais nesse dia, nesse domingo, do que elas precisaram ontem no sábado. Que elas precisarão muito mais de Jesus amanhã na segunda-feira do que elas precisarão hoje. Ainda hoje. Até que nós fechemos os nossos olhos. Então esse é um texto que também fala de esperança, porque não havia qualquer expectativa no coração desses homens, na mente desses homens, apesar de já conhecerem Jesus, que um dia eles pudessem ser curados. Eles nunca chegaram tão perto de Jesus. Jesus nunca esteve tão acessível a eles como nesse dia. Mas apenas um, somente um, pôs esperança. Toda a esperança em Jesus para todas as coisas da vida. E de longe, ele passou a viver perto de Jesus. É o que nós precisamos. Precisamos da presença de Cristo todos os dias. Porque serão dias difíceis que nós ainda viveremos. Se não forem para nós, serão para pessoas próximas a nós.
isso vai nos afetar de alguma maneira. Se não chegar para nós, uma hora vai chegar. E o que fazer? Desesperar? Murmurar? Abandonar a fé? Para quem põe toda a esperança em Jesus para todas as coisas, vai tê-lo sempre perto, sempre pertinho, agindo, protegendo, guardando, direcionando, fortalecendo, principalmente fortalecendo. Porque a maioria de nós vai viver uma vida que vai exigir mais resistência, porque nós vamos ter que suportar muitas coisas. Só quem tem Jesus encontrará a condição de atravessar esses vales da vida, de enfrentar essas tempestades da vida. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, faça como esse samaritano. Coloque sim suas questões materiais para Jesus. Confie, tenha esperança sobre os problemas que você passa dentro de casa, os conflitos internos que há dentro de você. Coloque diante de Jesus toda a desgraça que está acontecendo no mundo hoje. Sim, peça uma intervenção dele nessa questão também. Seja qual for o seu problema, a sua dificuldade, ponha a sua esperança em Jesus, mas não apenas para isso, não apenas porque as coisas pioraram, mas porque você entende que com Jesus, em qualquer situação, em qualquer momento, Ele é suficiente. Ele é suficiente. Sabe por quê? Porque Ele está sempre acessível. Jesus não está mais limitado fisicamente, como no caso desses homens aqui, como especificamente nessa história. Jesus hoje está acessível a todos nós, a todo ser humano que esteja sem esperança, que esteja angustiado, que esteja atribulado, que esteja cansado, sobrecarregado e oprimido. Jesus está acessível a todos nós. E se nós clamarmos a Ele de onde nós estamos, e se nós depositarmos nele toda a nossa esperança, por mais difícil que seja, para todas as coisas da vida, para tudo, logo, logo estaremos perto. E poderemos dizer como salmista: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Poderemos dizer como o salmista: à sombra do Onipotente eu descanso, ou descansarei. O Senhor é meu Deus e meu Deus. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo, eu não sei o que te motivou a vir à igreja hoje. Mas você pode voltar para a sua casa completamente diferente, se você entender que Jesus é a única coisa que não pode faltar para você. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Senhor, esse é um tempo de tanto desespero, de tanta dificuldade, de tanta correria, de tantas perdas em todas as áreas da nossa vida. Este tem sido um tempo de sonhos que foram destruídos, de que projetos bem estruturados, planejados, executados, ruíram. Só o Senhor para nos ajudar nessa hora. Não há arrimo, não há estrutura, não há outra fonte
de socorro tão possível, tão cabal, tão acessível, tão resolutiva quanto o Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, cada um de nós com as suas demandas, cada um de nós com os seus problemas, todos nós, de alguma forma, cansados e sobrecarregados. Mas nós queremos nessa noite, dessa situação em que nos encontramos, nós queremos clamar: tem misericórdia de nós. Nós queremos colocar em Ti toda a nossa esperança para todas as coisas da vida. Ajuda-nos, ampara-nos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e as santas consolações do Espírito de Deus estejam sobre o Teu povo, sobre todo o Teu povo que está sobre a face da terra, até o dia que Tu voltares. Amém e amém. Deus abençoe vocês, uma boa semana na presença do Senhor. Nós continuaremos louvando a esse Deus amoroso, gracioso, poderoso e presente entre nós, porque Ele é digno de todo louvor.